Olá, seja muito bem-vindo aqui no Treinamento Psi. E hoje vamos responder algumas perguntas para que juntos a gente possa crescer cada vez mais como psicólogos e empreendedores. A pergunta de hoje é da Audrey. Ela falou assim: Niela, gostaria que você falasse sobre transição de carreira. Muito legal, Audrey. Espero conseguir contribuir aí para quem ainda não está trabalhando exclusivamente como psicólogo, mas tem esse desejo, né? Tem essa vontade de fazer essa transição de carreira. Eu particularmente fiz essa transição. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu fiz, então para conseguir dar algumas ideias e dicas aí para vocês conseguirem fazer também. Quando eu me formei, eu estava já há muito tempo em uma mesma empresa, né? Eu já estava em um cargo super bacana. Eu estava com 6 anos na mesma empresa e realmente eu entrei lá com a intenção de sair apenas depois que eu tivesse me formado como psicóloga, né? Eu não via motivos de sair antes disso. Então, no decorrer desses 6 anos que eu trabalhei lá, eu fui crescendo e subindo de cargo e fui estudando, né, até me formar. Quando eu me formei, eu tive uma vontade gigantesca, né, de sair de lá e trabalhar apenas como psicóloga, mas, pensando racionalmente, não tinha simplesmente como largar o emprego e começar uma carreira do zero, sendo que a gente não tem, eu não tinha, né, nenhum cliente, nenhum paciente, nem sabia direito como fazer as coisas acontecerem. Então, primeira dica que eu dou para vocês, tá, gente? Continuem no trabalho de vocês, e no tempo livre vão exercendo a psicologia. Bom, comecem conciliando os dois trabalhos. Nesse tempo livre que você tem, quando você não tem pacientes, quando você não tem clientes ainda, você vai trabalhar exclusivamente para poder divulgar o seu trabalho, então gerar conteúdos, se aproximar da população, mostrar para as pessoas que você é psicólogo. Isso eu estou falando muito no próprio mundo online, tá bom? Eu comecei a fazer isso. Então, o que acontecia? Eu trabalhava em um local longe de casa, eu demorava 1 hora e pouquinho para chegar lá, pegava trem, ônibus, metrô, e nesses locais, principalmente no trem e no metrô, eu pegava meu celular, abria um aplicativo ali de escrita e eu saía escrevendo textos. Eu escrevia no caminho para o trabalho, quando eu voltava, conteúdos, né, da psicologia, como psicóloga, como profissional, para que eu pudesse, no futuro próximo, divulgar esses textos para as pessoas nas minhas redes profissionais que eu comecei a montar na época. Acho que na época eu comecei com o Facebook, porque o Facebook estava em alta, né, na época que eu me formei. E aí depois de um tempo que eu fui para o Instagram. Mas aí, por exemplo, esses textos que eu ia escrevendo enquanto eu ia para o trabalho e voltava, quando eu chegava em casa, eu tinha um tempinho livre ainda no computador, eu montava as imagens, pegava aquele texto que eu já tinha escrito, colocava junto e divulgava. Então eu continuava trabalhando o regime CLT e nos meus horários livres eu trabalhava na divulgação do meu trabalho como psicóloga, porque nós precisamos fazer que as pessoas nos conheçam como psicóloga, como profissional, para aí sim começar a contratar nossos serviços e tendo clientes e pacientes em um futuro, a gente pode sim fazer essa transição de carreira, tá bom? Então eu tinha 2 horas por dia para poder gerar esses conteúdos, já que era 1 hora para ir para o trabalho, 1 hora para voltar, e aí depois em casa eu tinha mais algum tempo no computador para fazer imagens e poder divulgar esses conteúdos nas páginas que eu comecei a fazer, tá bom? Então a primeira sugestão é essa: concilie os dois, mas não concilie no sentido de estou trabalhando na empresa e aí quando aparecer um cliente, milagrosamente eu vou começar a atender. Porque não é assim que funciona, né? A gente tem que aproveitar o tempo livre para divulgar nosso trabalho. Se a gente não divulga o nosso conhecimento, se a gente não divulga, nós somos psicólogos e temos conhecimento para poder ajudar as pessoas, os clientes e os pacientes não vêm. E a gente nunca faz essa transição de carreira, né? Então a gente tem que fazer esse movimento, que é um pouquinho puxado, mas que vale particularmente super a pena, tá? Eu comecei a fazer isso. Eu lembro que eu queria muito uma resposta rápida. Eu queria que na mesma semana aparecesse alguém, no mesmo mês. Só que não é assim que funciona, né? A gente tem que continuar divulgando com constância conteúdos bacanas que façam sentido. Por um prazo de médio a longo prazo, a gente começar a ter retorno. Então eu lembro que eu tinha essa angústia de querer tudo muito rápido e não acontecia, mas eu continuei. Então, segunda sugestão, aprendam sobre marketing e empreendedorismo.
Primeiro, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está buscando assuntos relacionados. Está no caminho certo, tá bom? Então, aprenda cada vez mais a como fazer a divulgação do seu trabalho, a como empreender na psicologia. Vai ser importantíssimo para, nesse tempo livre que você tem, você fazer seu movimento como psicóloga. Realmente empreendendo como psicólogo, como profissional, para que aí você consiga fazer essa transição, tá bom? Essa é a segunda dica. Eu comecei a fazer isso e com o tempo, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que com uns 2 meses, mais ou menos, veio o primeiro cliente. Ai, a alegria do primeiro cliente, né? E aí, claro, eu comecei a atender no meu horário livre também, né? Que eu não estava trabalhando na empresa. E aí, gente, continua trabalhando, atendendo aquele cliente, no horário livre continuar divulgando o trabalho e trabalhando na empresa no regime CLT. E aí começou a aparecer. Então foi um cliente, aí apareceu o segundo, apareceu o terceiro, apareceu o quarto. E eu fui encaixando nos horários que eu tinha, até que chegou um momento que estava já meio que sobrecarregado, né? Porque assim, os horários que eu tinha lá de trabalho, contando ainda o período de transporte público, né, de ir e voltar, e dos atendimentos, começou a ficar muito apertado. Aí fazendo a conta no lápis, o salário que eu ganhava na empresa, com o que eu estava ganhando nos atendimentos particulares, começou a equilibrar a balança, e eu comecei a entender que daqui a pouco eu poderia substituir meu trabalho no regime CLT pelos pacientes particulares, porque estava equilibrando já os mesmos valores. Entende? Só que antes de fazer essa transição, o que é bacana você sempre ter? Uma reserva de emergência. Para quem não é muito habituado a lidar com a parte financeira, para quem talvez não seja muito organizado ou talvez nunca fez isso na vida, o que é uma reserva de emergência? É justamente uma reserva financeira para você usar em casos de emergência. Todo mundo tem que ter sempre. Sempre, sempre. Na vida, a gente tem que ter uma reserva de emergência. E se a gente está falando de transição de carreira para um trabalho que a gente mesmo vai ter que divulgar e que não tem um salário garantido, é ainda mais importante que a gente tenha essa reserva. Geralmente, uma reserva de emergência, gente, é um montante de dinheiro que você consegue pagar todas as suas contas tranquilamente e viver tranquilamente durante pelo menos 6 meses. Você sabe quanto que você precisa de dinheiro todo mês para poder pagar as suas contas e viver tranquilo e viver bem? Vamos supor que você precisa de 3 mil reais. Não sei, cada um aqui tem um valor. Vamos supor que você precisa de 3 mil. Então você vai primeiro juntar sua reserva de emergência, que são 3 mil por mês durante 6 meses. 3 vezes 6, 6, 12, 18. A matemática. Espera aí. Então você primeiro junta 18 mil para você ter como uma reserva de emergência, para você fazer uma transição de carreira tranquilo, né? Para você sair do seu trabalho CLT e trabalhar com os clientes pacientes que você já possui, isso depois que equilibrou ali a balança. E se por acaso sair paciente em algum momento e não vir outro, acontecer qualquer imprevisto, você tem uma reserva que te sustenta por 6 meses, de uma forma tranquila, sem você receber nada. Então, é uma garantia que você tem de mais tranquilidade. Claro que eu dei exemplo de 3 mil, mas vamos supor que o seu custo mensal é de R$ 1.000, é de 2 mil. Então, se for R$ 1.000, sua reserva de emergência é 6 mil. Se for R$ 2.000, a sua reserva de emergência é de 12 mil. Então, vai depender de cada um de nós. Se você quiser, você pode fazer uma reserva de emergência para mais de 6 meses. Vamos supor que você, eu sou muito inseguro, Nielma, eu quero uma garantia maior, eu quero ficar mais tranquilo. Tá bom, faz uma reserva de 1 ano. Ou seja, se em 1 ano você não receber nada, você tem dinheiro guardado para conseguir se sustentar tranquilamente. Tá bom? Então é super bacana vocês pensarem nisso. Quando a gente fala de transição de carreira, eu entendo muito nesse sentido, de ter que se colocar em movimento nos horários que você tem disponíveis, não esperar as coisas acontecerem, porque cliente, paciente não cai em árvore, né? Assim, vai acontecer. A gente realmente tem que empreender. Aprendam sobre empreendedorismo, aprendam sobre marketing, execute. Não adianta aprender se a gente não executar, né? Então façam nesse tempo que vocês têm livres. Vou começar a ver os clientes pacientes de médio a longo prazo, não é de imediato. E estamos construindo aqui uma carreira. Então, sim, demora um tempinho e tá tudo bem. Quando começar a vir, comece a observar quando que equilibra a balança. E durante todo esse processo, o que você vai estar fazendo? Juntando dinheiro para sua reserva de emergência.
Já que as coisas não acontecem tão rápido, você já vai juntando dinheiro, né? Reduz seus custos, vai juntando dinheiro, constitui essa reserva de emergência. Escolha se você quer uma reserva de 6 meses, de 8 meses, de um ano, que seja. E aí, quando as contas equilibrarem do que você está recebendo no consultório comparado com o seu regime CLT, então, com a reserva feita, talvez seja o momento de realmente você ter coragem de sair do seu trabalho fixo e começar a viver exclusivamente da psicologia. E aí é um momento muito próprio, né? Acho que cada um tem que tomar essa decisão, realmente, e fazer esse passo que é tão importante, mas que eu acho muito bonito. E esses são alguns cuidados, né, gente? Que tendo esses cuidados pequenos, a gente consegue ir muito mais longe. Vocês conseguem fazer uma transição de carreira mais tranquila e vão conseguir fazer com que ela aconteça. Porque se a gente não fazer nada, essa transição nunca vai acontecer. Aí eu já ouvi colegas profissionais, psicólogos, que comentam que estão há 5 anos em transição de carreira, estão há 8 anos. Então, gente, mas será que eles estão fazendo tudo isso? Aprendendo sobre marketing, empreendedorismo, executando, fazendo essa reserva. Enfim, para mim essa transição aconteceu em um ano. Cada um vai ter um tempo diferente, é claro, mas é importante que a gente faça esses movimentos e as coisas vão acontecendo, tá bom? Espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado. Para quem ainda não fez essa transição de carreira, espero ter conseguido trazer algumas ideias para vocês dos próximos passos para conseguir fazer essa transição, caso vocês queiram. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, clica no joinha que está aqui embaixo, assim eu sei que você gostou desse conteúdo. Eu também te convido a clicar na minha foto, também está aqui embaixo, e clicar no botão inscrever-se. Assim você vai se inscrever aqui no canal do YouTube e sempre será notificado quando tiver novos vídeos e assim juntos a gente sempre possa crescer como psicólogos empreendedores, tá bom? Até a próxima, Psi!